Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Tudo parecia normal e aquele seria apenas mais um dia de estudos na Escola Municipal Tasso da Silveira. Normal, até que por volta das 8h30 da manhã, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola com 2 revólveres e começou a disparar contra alunos e professores. Ele matou ao todo 12 alunos entre 12 e 14 anos de idade. Oliveira foi interceptado por policiais e terminou cometendo suicídio. Muitas explicações ou tentativas de explicações foram dadas posteriormente. Que o Wellington estava se vingando por ter sido vítima de bullying, que era fissurado em atentados terroristas, que se filiara a grupos religiosos fundamentalistas e até que era viciado em drogas. Seja qual for a resposta dada, a pergunta ainda volta a se repetir em nossa mente. O que faz com que jovens inteligentes, com o futuro inteiro pela frente, ajam desta forma tão inexplicavelmente violenta? Essa história, por si só, já seria muito dramática, mas ela é apenas uma entre várias do mesmo perfil que tem acontecido em escolas e comunidades do mundo inteiro. Milênios antes de nossa época, a Bíblia já previa a necessidade de se livrar os filhos das garras do mal. O livro sagrado parecia prever que quanto mais próximos estivéssemos do fim dos tempos, mais desafiadora seria a tarefa de educar jovens e crianças no caminho do bem. Por isso, a providência divina deixou exemplos e conselhos históricos a este respeito e seria muito importante prestar atenção neles. Já por volta do 15º século a.C., os hebreus que caminhavam pela região de Canaã foram alertados quanto a certas práticas que colocariam seus filhos em risco. Veja o que orientou Moisés no livro de Levítico, capítulo 18, verso 21. Não dês nenhum de teus filhos para dedicar-se a Moloque. Interessante esse texto, mas o que significaria dar-se a Moloque? Segundo alguns tradutores, a melhor versão para o hebraico seria esta: E da tua descendência não darás nenhum, para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Esta leitura está condizente com o que encontramos em 2 Reis, capítulo 23, verso 10, que fala do trabalho de Josias em destruir um altar no vale de Rinom, onde muitos pais tinham por costume queimar os filhos perante Moloque. Este altar era chamado de Tofet, uma palavra que possivelmente significa poço de fogo ou queimadouro em siríaco antigo. Esta seria uma prática realmente difícil de entender ou até mesmo imaginar. Ainda é um mistério para os historiadores como se dava esse ritual pagão de passagem pelo fogo, mas vários textos bíblicos fazem menção a ele. No século XII, um rabino chamado Rashi escreveu o seguinte comentário de Jeremias, capítulo 7, verso 31, que igualmente menciona a prática horripilante, encontrada inclusive entre os próprios judeus, de sacrificarem crianças sobre os altares ou tofetes dos deuses pagãos. Ele disse o seguinte: O tofete pertence a Moloque. Ele era feito de brasas, eles o esquentavam, a estátua, a partir de suas partes baixas e até atingir suas mãos espalmadas. Quando elas estavam bem quentes, eles punham a criança em seus braços e ela era queimada viva. Enquanto ela gritava veementemente de dor, os sacerdotes tocavam tambores que impediam os pais de ouvir os gritos de seus filhos. E nada disso movia o seu coração. Esta imagem ilustrativa nos dá uma ideia do momento em que era executado o terrível ato. Em Gênesis capítulo 22, também encontramos o relato onde o Deus verdadeiro teria pedido ao patriarca Abraão para sacrificar o seu único filho sobre o Monte Moriá. E no momento do sacrifício, o anjo do Senhor o impede de executar o ato. Nessa passagem, porém, não temos nenhum desejo divino por sangue humano, mas apenas o relato de um teste onde Deus leva o patriarca a descobrir dentro de si mesmo qual era o objeto mais importante em sua vida. Afinal de contas, quem Abraão amaria mais? O Senhor Deus ou seu filho Isaque? Esta era a questão proposta. Não havia ali nenhum endosso a qualquer ritual pagão de sacrifício humano. Uma rápida leitura de 1 Reis, capítulo 11, verso 7, nos leva a crer que Moloque seria uma típica divindade dos sanguinários amonitas,
E, de fato, o sacrifício humano de crianças era uma realidade daquelas paragens. Muitas foram as crianças mortas neste macabro ritual que expõe em cores vivas a capacidade humana para o mal, e isto tem sido evidenciado em muitos pontos da história. Descobertas arqueológicas feitas em Cartago revelaram estas urnas funerárias do altar do Tofet, ou queimadouro presente na ala siríaca do cemitério real cartaginense. Esta última urna, vista de cima, contém ainda preservados os ossos queimados de crianças recém-nascidas, evidentemente oferecidas em sacrifício. Este achado arqueológico mostra que também era costume do povo púnico, que também havia sido colonizado pelos fenícios, sacrificar bebês sobre altares de fogo, isto ainda por volta do 8º até o 6º séculos antes de Cristo. Aliás, isto foi confirmado na antiguidade por escritores que mencionam largamente o costume púnico ou cartaginense de sacrificar crianças a divindades pagãs. Cletarcos, Diodoro Sículos e Plutarco são alguns dos autores latinos que mencionam em vívidas palavras a queima de crianças em homenagem a Cronos ou Saturno, que eram reconhecidos em Cartago como Baal Ramon, o chefe de todos os deuses da religião. De fato, esta pequena placa de pedra escrita em fenício foi encontrada junto ao cemitério de bebês e traz uma estranha inscrição abreviada que diz: X, filho de Y, oferece essa placa para a deusa Tinit e para o deus Baal Raman, por haverem ouvido a sua voz, isto é, atendido o seu pedido. Os romanos parecem ter acabado com esta prática cartaginense após a Segunda Guerra Púnica e, evidentemente, aproveitaram os relatos desta atrocidade infanticida para fazer uma propaganda política contra os seus antigos rivais. Em 1966, o arqueólogo australiano John Hennessy fez outra descoberta fantástica. Escavando as redondezas deste templo de Ártemis na Jordânia, ele afirmou ter encontrado os restos do que possivelmente seriam sacrifícios humanos de crianças recém-nascidas na região. A arqueologia, de fato, tem confirmado que o sacrifício de bebês condenado na Bíblia era uma prática infelizmente comum em muitas regiões, como na Tunísia, em Cartago, na Fenícia e em antigas regiões como a Sírio-Palestinense. Ela, infelizmente, não era apenas comum, mas também era cronologicamente afim com o relato bíblico, ou seja, estes massacres de crianças ocorriam na mesma época em que a denúncia bíblica era feita. O que não temos ainda é uma confirmação precisa dessa prática nos arredores de Jerusalém, como indica o texto bíblico em relação ao Vale do Rinom, também chamado de Vale do Guiena, que margeia a cidade pelos lados sul e sudoeste. Ali, de acordo com o relato bíblico, vários sacrifícios de crianças foram feitos pelos perversos reis Acás e Manassés, que, por incrível que pareça, eram reis de Judá. Eles abandonaram o Deus Altíssimo para tornarem-se adoradores de Baal, uma divindade fenícia muito citada na Bíblia Sagrada. Mas depois de sua morte, aí sim se levantou um rei fiel ao Deus verdadeiro, chamado Josias. E ele mandou proibir terminantemente aquelas práticas. E em respeito aos inocentes mortos ali, ele considerou aquele lugar um campo permanentemente impuro. Em resultado disso, ali passou a ser um lugar de queima do lixo da cidade. Ali também eram atirados os corpos de condenados que não tinham direito a um sepultamento digno. Esse vale, portanto, tornou-se um símbolo de demérito perpétuo por causa do que aconteceu ali, um memorial da atrocidade humana. Ali, como eu disse, era um lugar que passou a ser usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas e também os restos de animais e outras espécies de imundície. Imagine então o mau cheiro daquele lugar. Por isso, usava-se o enxofre para manter o fogo constantemente aceso e queimar o lixo, aliviando assim um pouco do odor daquele local. É a esse lugar que Jesus se refere simbolicamente quando fala daqueles que maltratam o seu irmão e por isso terminam no fogo do Guiena, que algumas Bíblias traduzem como fogo do inferno.
Portanto, não se trata de um lugar atual de fogo eterno, mas de um símbolo a partir do que eles viam, isto é, o lixão da cidade, e que haveria também de simbolizar o que ocorrerá no final dos tempos com aqueles que negarem a salvação, ou seja, que serão consumidos pelo fogo trazido diretamente de Deus. Voltando, porém, a falar do sacrifício de crianças ocorrido ali no Vale do Rinon ou no Vale do Guiena, como eu disse, não temos ainda uma evidência arqueológica direta e talvez seja difícil obtê-la por causa da pesada história populacional de Jerusalém, se comparada, por exemplo, à Tunísia, onde esses altares e restos de crianças foram mais encontrados. O ato de Josias em macular para sempre aquele lugar, lembre-se, ali ficava constantemente pegando fogo que queimava o lixo, certamente destruiu para sempre os indícios do que havia ocorrido no passado ali. Afinal, este era o intuito do rei, apagar a memória dos sacrifícios ocorridos naquele lugar. A liturgia do estranho ato era possivelmente assim. Sacrificava-se o filho primogênito de um casal e o objetivo era aplacar a suposta ira dos deuses e assegurar a fertilidade da terra. Por isso, não nos restam dúvidas de que o sacrifício de crianças, especialmente as primogênitas do sexo masculino, era uma prática comum entre certos povos do Antigo Oriente Médio, especialmente em tempos de calamidade social. Talvez seja por isso que os hebreus, desde a sua saída do Egito, foram orientados a não sacrificar, mas antes resgatar os seus filhos primogênitos através de um sacrifício de animal feito diante do altar de Deus. Vejamos o que está escrito em Êxodo, capítulo 13, versículos 11 a 16. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Esta prática foi seguida até os dias do Novo Testamento e o próprio Jesus, recém-nascido, foi submetido a ela. Veja o relato que está em Lucas, capítulo 2, versos 22 a 24. Ali diz o seguinte: Depois, quando veio o dia em que, segundo a lei de Moisés, deveriam ser purificados, o conduziram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo menino primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos. Os judeus costumavam chamar esta interessante prática de Pidyon Haben. Pidyon significa redenção, resgate, e Ben, filho. Portanto, Pidyon Haben, o resgate do filho. A primeira dessas palavras se encontra no Salmo 49, versos 8 e 9. Ali diz o seguinte: Um homem é incapaz de redimir outro ou de pagar a Deus por seu resgate, qualquer que seja o preço pago por uma vida. Este tema da redenção é maravilhoso e ele está muito presente na cultura dos judeus, tanto no tempo de Cristo como nos dias em que vivemos. Segundo o que está escrito na Torá, a coleção dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, todos nós, devido ao pecado de Adão e Eva, nascemos de certa forma presos, isto é, alienados de Deus, afastados de sua graça, de seus caminhos. Como diria Santo Agostinho, nós nascemos com uma tendência marcada para o mal. Aliás, o próprio Santo Agostinho se impressionava ao recordar que em sua infância o seu grande prazer era comer peras roubadas do quintal do vizinho.
Aí ele se perguntava: por que as peras roubadas me chamam tanta atenção? Por que eu queria tanto as peras proibidas? Era fome? Não. Vontade de comer peras? Também não. Era o pecado que já se manifestava em mim, dizia Agostinho, seduzindo-me a fazer aquilo que não é correto. Por isso, a Bíblia diz que já nascemos precisando de um Goel. Goel é uma palavra hebraica muito significativa que quer dizer um redentor, alguém que venha pagar por nossa dívida e nos libertar do mal. Aliás, na Bíblia, o conceito de liberdade está muito ligado ao conceito de redenção. Tanto é que Paulo, Pedro, João, os principais escritores do Novo Testamento, sempre falam da obra de Cristo nos termos de nos resgatar, nos comprar, nos tirar da perdição. Estes conceitos você pode encontrar em várias passagens, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, Apocalipse capítulo 5, verso 9 e também 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20. Mas veja que interessante, esses autores estavam escrevendo em grego e por isso escolheram uma palavra muito especial para expressar o seu conceito. Trata-se do verbo agorazo. Agorazo vem da palavra ágora, que era uma típica praça das cidades gregas, como esta de Atenas, cujas ruínas você pode ver em seu vídeo. Uma reconstrução artística nos dá uma ideia de como ela seria nos tempos antigos. Um lugar de anúncios, encontros, comércio, julgamento de pequenas causas e, principalmente, um lugar de alforria. Pois era aqui que os escravos eram leiloados ou tinham a sua liberdade oficializada. Por isso, as pessoas do tempo de Paulo que falavam grego costumavam dizer que um escravo liberto era um escravo que foi tirado da ágora, isto é, que passou por um processo de agorazo, que foi, em outras palavras, redimido. Agora, voltando ao nome que os judeus davam para a apresentação de um bebê no templo, lembramos que este nome era Pidyon Haben. Ora, Pidyon, como dissemos, é resgate. Resgate, redenção. Você consegue perceber a ligação entre os dois conceitos? Pois bem, muitas leis e práticas foram dadas ao povo judeu para lembrar-lhes as suas crenças. Neste caso específico, o objetivo era lembrar-lhes que eles criam no Deus de Abraão e eram portadores de uma promessa de resgate, um pacto de livramento. Curiosamente, aquele que veio do céu para pagar o preço do nosso resgate foi ele mesmo resgatado, não porque estivesse pecado, mas porque necessitava cumprir a lei para dar-nos o exemplo. Eu estou falando de Jesus. Afinal, Jesus veio para cumprir a lei e seria sem sentido se ele mesmo ficasse à margem dela. Como sempre acontece, na origem dessa prática estava também uma contrafação pagã que necessitava ser corrigida ou substituída por uma prática mais real e menos mitológica como aquela proposta pelo paganismo. E mais uma vez, graças ao texto bíblico, ficamos também sabendo de um episódio curioso em que Deus certa vez pedira a Abraão que o sacrifício de seu filho fosse realizado. Mas o sentido, como já dissemos, era bem diferente daquele culto a Moloch ou a qualquer outra divindade pagã. O sentido daquele estranho pedido de Deus a Abraão e aos filhos de Israel era o mesmo relacionado aos pais terrenos de Jesus. E também serve de conselho para muitos pais, professores, avós e todos que, de uma maneira ou de outra, lidam com a educação de juvenis e jovens. É o seguinte, em primeiro lugar, devemos levar as pessoas, especialmente os pais, a reconhecerem que os filhos não são propriedade sua. Eles são um empréstimo de Deus que, no dia do juízo final, perguntará a cada pai o que fez com o tesouro que Deus lhe confiou. Se você tem uma coisa que é sua, pode tender a ser relapso. Porém, se essa coisa pertence a alguém muito importante, a sua atenção será mais do que redobrada, principalmente por saber que o verdadeiro dono virá no final do dia perguntando como foi que você cuidou de sua preciosidade. Um outro detalhe muito enfatizado nas Escrituras é que a maneira de se resgatar os filhos é não ter medo de entregá-los nas mãos de Deus.
Isto pode parecer óbvio, mas não é. O problema é que muitos querem ser genitores e deuses para os filhos que eles colocaram no mundo. Ou, num outro extremo, muitos idolatram os filhos como se eles fossem o centro da sua devoção paternal. E não deve ser assim. Os que procedem deste modo acabam como os antigos pais pagãos da antiguidade, entregando seus próprios filhos para o fogo de Moloch, que numa versão moderna pode ser o fogo das drogas, do crime, da delinquência desenfreada. Um outro aspecto que o resgate bíblico nos apresenta é o seguinte: se os pais tiverem a noção de que seus filhos precisam ser resgatados desde que nascem, não cometem o erro de deixar para depois o que deve ser feito já na infância, colocar limites, ensinar modos e, acima de tudo, mostrar o caminho de Deus. Ora, existe uma passagem da Bíblia que, de tão conhecida, pode até ser mencionada de cor. Ela está em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isto é, não se esquecerá, ainda que se desvie. Este é o sentido original do texto hebraico. A tendência de muitos é achar que, ainda que inconscientemente, os seus filhos nunca erram, que o erro sempre está nos filhos dos outros, que a sua prole nasceu perfeita, imaculada, sem pecado. Filho com defeito é o da vizinha, o meu não tem problema. A necessidade do resgate, diz a Bíblia, é para todos e é impossível salvar aquele que não se conscientiza de que está precisando de ajuda. Por fim, a ideia bíblica do resgate traz consigo o tema do preço que se paga. E mesmo sendo Deus aquele que pagou o preço maior pelo resgate humano, os pais também deveriam levar ao templo uma oferta representativa do preço que eles, pais, estariam dispostos a pagar para ter, por um tempo, a tarefa de cuidar de uma criança que pertence a Deus. O problema, pessoal, é que vivemos num tempo em que as pessoas parecem querer ter, mas não querem pagar o preço pela posse. Em outras palavras, querem dançar a valsa sem quitar o salário da orquestra. E isto não funciona na vida, principalmente na educação de jovens. A cerimônia de dedicação do filho primogênito, segundo a Bíblia, deveria ocorrer 40 dias após o nascimento da criança. E o resgate da mãe, ainda hoje praticado por alguns judeus, fazia parte dessa cerimônia em aramaico, como era, aliás, nos dias de Jesus. O pai apresenta, neste caso, o menino ao Kohen, um líder espiritual, segundo alguns, da descendência de Levi. A criança seria então entregue a esse Kohen, a esse líder, numa bandeja. E ele então pergunta aos pais se estes pretendem deixar o filho ou se queriam resgatá-lo. Após ouvir da boca do pai a resposta negativa por 3 vezes, o líder repete também por 3 vezes: o teu filho está resgatado. O teu filho está resgatado. E mais uma vez, o teu filho está resgatado. Que bom se todos nós, filhos, pais, professores, pudéssemos hoje ouvir acerca de nós mesmos e em seguida dos nossos entes queridos a frase: vocês estão resgatados. Seria algo maravilhoso, não é mesmo? Especialmente se essa frase fosse dita pelo próprio Deus. Vocês hoje estão resgatados. Este foi o nosso assunto do programa Evidências hoje. Usamos alguns elementos da arqueologia e da história antiga para tocar num delicado assunto de nossos dias, o problema da educação de jovens e a tarefa de resgatá-los para Deus, resgatá-los para o caminho do bem. Deixe-me então fazer umas perguntas finais para você refletir. Você estaria disposto agora a pagar o preço por ser pai ou por ser membro de uma família? Você estaria disposto a sacrificar-se pelos seus entes queridos? Você entrega os seus filhos para serem queimados a Moloch? Você entrega o seu casamento por um adultério? Ou você está disposto realmente a amá-los até o fim e sacrificar-se por eles para participar da redenção? Pense nisto. Porque só com vontade de resgate e sacrifício, você está se preparando a si mesmo e a sua família para a eternidade. E que bom será estarmos no reino de Deus, não somente nós, mas também os entes queridos que nós tanto amamos. E o programa Evidências fica por aqui, mas semana que vem não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo. Até lá!